Após Santo Agostinho ter escrito o primeiro tratado de música da cristandade, né, o seu tratado de música, né, quase 100 anos depois surgiu Boécio com o principal tratado de música da Idade Média, da Institutione Musica. Uma das peculiaridades do tratado de Santo Agostinho, o Santo Agostinho, quando ele estava se convertendo, ele se propôs a escrever tratados sobre todas as disciplinas das artes liberais. Porque ele considerava que é uma preparação para a conversão ao cristianismo, né? Que essas disciplinas podem ser uma boa preparação para a conversão, para o estudo, né, para o estudo da teologia, para a conversão ao cristianismo. Mas ele não conseguiu escrever esses tratados. Então, no final da vida, ele disse que ele chegou a escrever um tratado sobre gramática, mas esse tratado já no final da vida dele teria se perdido, nunca mais, até hoje, ninguém encontrou esse tratado, realmente se perdeu. E ele escreveu esse tratado de música que ficou incompleto. Nesse tratado do Santo Agostinho de música, por que ficou incompleto? Porque ele se propôs escrever uma primeira parte sobre a parte rítmica, a parte métrica, que foi a parte que ele escreveu, e uma outra parte sobre a harmonia, né? Ou seja, a harmonia aqui concebida como a relação de proporção entre as notas musicais, não o conceito moderno de harmonia, que é concatenação de acordes, não. A harmonia aqui quer dizer a relação entre as notas musicais, a relação de proporção entre as notas musicais. Ele não conseguiu escrever sobre a harmonia das notas musicais. E 100 anos depois, o Boécio ele vai escrever um tratado dele, o Tratado de Institutione Musica, tratando somente das notas musicais, essa parte harmônica, mas ele não trata da parte rítmica. Então, muitos consideram que o Tratado de Boécio foi intencionalmente escrito com uma complementação do Tratado de Santo Agostinho. Então, Boécio teria feito o tratado dele para completar, para continuar o trabalho de Santo Agostinho. Tanto que os dois tratados de música de Santo Agostinho e de Institutione Musica de Boécio foram, por toda a Idade Média, até posteriormente, eles foram encadernados no mesmo códice. Então você encontra os dois tratados encadernados juntos, né, no mesmo tomo, no mesmo códice. Então isso mostra, né, que esses dois tratados eram a referência, né, eram os manuais que eram usados quando se ia estudar a música como arte liberal, a música especulativa como arte liberal na Idade Média. Bom, o Tratado de Boécio ele vai ser considerado até mais importante do que o de Santo Agostinho. Ele vai ser considerado o tratado mais importante da Idade Média sobre música. Por exemplo, a gente tem essa citação aqui da musicóloga Kay Slocum. Ela diz o seguinte: o livro mais importante para o estudo da música na Idade Média era o De Institutione Musica de Boécio, que moldou a filosofia musical na Idade Média. Boécio forneceu a visão da música como uma divisão tripartite em música mundana, música humana e música instrumentalis. Então, o Boécio é ele que vai articular essa divisão da música em diversas espécies. Então, a ordem do universo, ele vai dizer que é um tipo de música. A ordem que tem na natureza humana é um tipo de música. E a ordem, essa mesma ordem, enquanto refletida, ou melhor, essa ordem quando manifestada sonoramente é a música instrumentalis. Novamente, eu lembro que quando ele usa esse termo instrumentalis, não quer dizer só música com instrumentos musicais, está falando da música sonora, o canto também, a música que só tem o canto, que só tem a voz humana, é considerada música instrumentalis. Aqui. Ela continua. Música mundana se referia à harmonia do macrocosmo, ou seja, o universo como um todo. A música humana
definia as maneiras pelas quais essas relações harmônicas eram exemplificadas no microcosmo, que é a alma e o corpo do homem. Então você tem o universo geral, que é o macrocosmo, e a natureza humana é considerada um microcosmo, ou seja, uma espécie de resumo de toda a criação. Por quê? Porque a criação, o universo, ele é composto de coisas materiais e espirituais, né? E tem coisas puramente, seres puramente materiais, que são os seres inanimados, os vegetais e os animais irracionais, e seres puramente espirituais, que são os anjos. E no meio deles, você tem um ser que é espiritual e material ao mesmo tempo, que é o homem, que ele é composto de corpo e de alma, né, de alma espiritual. O homem, então, como se encontra na natureza humana, de maneira resumida, todas as perfeições que Deus colocou no universo como um todo, no macrocosmo, a natureza humana era concebida como uma espécie de resumo do universo, né? Claro, aquilo que se encontra no corpo do homem se encontra de modo mais perfeito do que nos corpos inferiores a ele, os seres inferiores. E o que se encontra na alma humana espiritual se encontra de maneira mais imperfeita do que na alma dos anjos. Os anjos, o espírito dos anjos é mais perfeito do que o espírito humano. Tem uma intensidade de perfeição maior. Mas justamente por isso o homem é um resumo, né, dessa ordem geral que tem em todas as coisas. Então por isso que se chamava também de música humana. E a terceira categoria, para continuar, a música instrumentalis, referia-se às proporções harmônicas enquanto elas apareciam na música que realmente soava. Tanto essa ordem que tem no universo e que tem na natureza humana, ela também se manifesta sonoramente na música sonora, na música instrumentalis. Então a música instrumentalis espelha essa ordem, né? Justamente por isso que ela pode ser uma ferramenta de conhecimento dessa ordem. Ela continua. Os teóricos medievais, incluindo o Jacobus, né? O Jacobus é o autor do Speculum Musicale, que nós vamos tratar daqui a pouco, acreditavam que a música instrumentalis deve repercutir a música mundana, ou seja, deve refletir, deve reproduzir a música mundana sonoramente. A música mundana, ela não é audível. A música humana também não é audível, é inaudível. É aquele princípio abstrato que está nas coisas, que está na alma humana, que está no corpo, na harmonia entre o corpo e a alma, né, nessa relação nessa adequação que o corpo tem com a alma e nessa adequação que tem todos os elementos do universo, né? O movimento dos planetas, que segue as mesmas proporções que se encontram na música, as 4 estações, o movimento que está presente na natureza. Tudo isso se reproduz na música mundana, né? Se repercute na música mundana. Ou melhor, se repercute na música instrumentalis. Tendo esse fim em vista, eles se dedicaram ao estudo da teoria pitagórica, que descrevia como as proporções do som musical refletiam as leis cósmicas, ou seja, as leis do universo. Eles se uniram aos filósofos e teólogos em seu interesse com o estabelecimento das relações numéricas dos mundos supramundano, eclesiástico e temporal. Um outro autor, um outro musicólogo, o Gerhard Huseby, ele diz o seguinte sobre essa concepção, né, da música especulativa e matemática, né? As relações matemáticas existentes entre os intervalos musicais foram buscadas e encontradas em todo o universo, e as complexas inter-relações possíveis entre os intervalos consonantes resultaram na noção de harmonia. Então, Pitágoras, ele descobriu que os intervalos musicais, eles são proporções, ou seja, entre um do grave e o do uma oitava acima dele, uma nota do oitava acima, você tem uma proporção, né? Quando uma nota ela vibra o dobro, né, o dobro de vezes que outra, você tem um intervalo de oitava. Se ela vibrar, né, se você pegar a nota do, a frequência dela, e fizer ela vibrar
dois terços a mais, ou seja, a proporção de 3 para 2, você vai escutar a nota Sol. Se ela vibrar 3 por 2 vezes mais rápido, né, você vai ter a nota Sol. Então, os intervalos musicais, eles seguem a lógica das proporções quantitativas, que são proporções que são constantes no universo. Novamente, é por isso que você pode, nessa concepção, conhecer mais sobre a ordem do universo na ordem, né, investigando como uma obra musical é construída. Por isso ela é concebida como uma ferramenta de conhecimento. Então o Husserl, ele continua. A presença das mesmas proporções matemáticas em todos os níveis, né, os níveis da realidade, permitiu postular a unidade existente entre o ser humano e o cosmos. Ao gerar auditivamente tais proporções, a música constituiu-se na disciplina experimental básica desse sistema filosófico. Mas não se trata da música audível, a de cantores e instrumentistas, mas de um ente abstrato, a mais alta forma do conhecimento, cujas relações e leis internas são as mesmas que reconhecemos na alma humana e no universo. Ou seja, a música audível, ela é um reflexo dessa música inaudível. Essa metáfora da música inaudível é uma metáfora para a ordem do universo, para a ordem que está presente na alma humana. Então essa ordem mesmo é concebida como musical. Ele continua, esse conceito matemático e metafísico de música permite, assim, o acesso à harmonia cósmica, ao mesmo tempo núcleo central do estudo anatômico e espiritual do homem e do estudo astronômico do universo, de um micro e de um macrocosmo. Bom, vamos recapitular um pouco tudo que a gente viu até agora, que esse é um tema bem abstrato, eu sei que é bem difícil da gente apresentar ele. Então a gente está tratando da concepção medieval de música, sobre a música especulativa. Então a gente tratou aqui, né, dessa herança da Grécia Antiga, que remonta a Pitágoras, Sócrates, Platão, né, que foi herdada pelos padres da igreja, que tem essa questão de fazer um empréstimo de concepções musicais para expressar concepções de ordem cosmológica e teológica. Então esses autores todos usavam conceitos da música para tratar da ordem da natureza. Então eles faziam esse uso, esse recurso, esse suporte, usavam os conceitos da música como suporte, né, para facilitar a expressão dessas verdades difíceis da filosofia, que investiga a ordem da realidade. Então, a música, assim, era concebida como uma ferramenta epistemológica. Epistemológica quer dizer de conhecimento. A música é considerada uma ferramenta epistemológica e até sinônimo de filosofia. Uma parte da filosofia ela seria considerada até. Uma parte, digamos assim, uma parte ilustrativa da filosofia. As artes liberais, então, o trio e o quadrívio, que eu quero falar mais um pouco, explicar mais um pouco sobre elas. Elas tinham essa função anagógica. Lembra que a anagógica, do grego, conduzir para cima, né? Então ela tem essa função de alcançar ou conduzir os outros a alcançar o incorpóreo através do corpóreo, que é a função que Santo Agostinho dá para elas na sua obra Retractationes. Então, as artes liberais, elas visam desenvolver as capacidades humanas mais básicas da inteligência, de modo a alcançar o invisível através do visível, o inaudível através do audível, o espiritual através do material, o espiritual através dos sentidos. Então a música ela vai ter essa função anagógica, tem essa função anagógica da música especulativa quando ela é estudada nas artes liberais, né? Que é aguçar a inteligência, aperfeiçoar a inteligência, ensinando-a a compreender o que é transcendente através de uma investigação no mundo material, né? E retificar a sensibilidade conformando-a com os princípios da ordem ontológica estabelecida por Deus, ou seja, regrar a nossa sensibilidade, regrar
A música ela produz afetos, ela produz um agrado sensível, um deleite, e quando esse deleite ele é provocado justamente por uma música que é ordenada de acordo com essas leis do universo, a nossa sensibilidade é considerada estar sendo ordenada também. O afeto, esse agrado é considerado um agrado ordenado, de acordo com essa ordem que Deus colocou em todas as coisas. Então essa ordem vai se reproduzir no próprio agrado que a música causa.